Cheques em condomínios. Muita gente provavelmente acha que cheque nem existe mais. Pois é, o cheque existe e há condomínios que ainda utilizam para pagamentos. Vou contar uma história breve que nós identificamos esses dias aí em um dos nossos trabalhos retroativos. O condomínio ele utilizava cheque para pagamento de todas as contas. E alguns pagamentos nós notamos que saíam da conta do síndico. E como é que ele fazia isso? Ele usava o cheque, descontava esse cheque ou depositava esse cheque na conta dele e realizava todos os pagamentos através da sua conta própria. Estranho, né? O condomínio tem conta própria, não haveria necessidade desse valor passar para a conta do síndico, até por uma questão de imposto de renda. Mas era assim que ele fazia. E por que ele fazia isso? Porque ele depositava ou descontava o cheque em determinado valor e sempre sobrava um saldo residual do qual não voltava para a conta do condomínio. E ao longo dos meses, provavelmente porque não havia nenhum tipo de fiscalização, ele começou simplesmente a descontar cheques ou depositar cheques na conta dele sem motivo nenhum. Então, todo mês havia uma diferença excedente na conta dele versus o total de despesas. Até que um momento ele começou a utilizar essa prática involuntariamente, sem menor pudor, né? Era prática como se fosse até o salário dele. Depositar esse dinheiro através de cheque na conta dele ou resgatar. Como é que nós identificamos essa prática? Porque até então o extrato, quando você olha ele, você verifica cheque compensado, número tal, ou cheque depositado, número tal. Normalmente não sai a descrição do destinatário. Então somente através de microfilmagem. E aí que está o pulo do gato para administradores com má fé em condomínio. Quando eu digo administradores, eu estou falando de síndico e até da administradora, da própria administradora, que também há condomínios que deixam cheques na mão da administradora para essas fazerem os pagamentos. O pulo do gato. Você desconta o cheque ou deposita o cheque cheque não é lastreado automaticamente. Geralmente não havia documentação suporte, né? Sobretudo pela diferença, porque era uma diferença residual, então nenhum condômino, por mais que ele fosse analisar as pastas, se ele não analisasse no detalhe que os pagamentos foram efetuados em cheques, né? E alguns dos pagamentos, embora tenha anexado o cheque, ele não foi pago através de cheque, e sim de uma operação que o dinheiro passou na conta do síndico e ele efetuou o pagamento, jamais identificaria esse esquema. Então, nós da auditoria, como é que fizemos? Verificamos diversas microfilmagens de cheques, né? Solicitamos as microfilmagens através do síndico atual e constatamos milhares de reais, que pode-se dizer desviado, né? Porque uma vez que era saldo residual e o síndico não retornou esse valor para a conta do condomínio, ele está praticando uma apropriação indébita, certo? Então, muito cuidado quando você for analisar as contas do seu condomínio. Se você não tiver uma auditoria, o ideal é que fosse uma auditoria preventiva, auditoria mensal, para evitar esse tipo de prática. Sempre analise que forma que foi efetuado de fato o pagamento. Foi pago em cheque? Cheque é muito estranho, principalmente se falarmos dos últimos 8 anos já, né? 6 a 8 anos, o cheque é praticamente obsoleto e cada ano se torna mais obsoleto. Então, quando o pagamento é efetuado em cheque, já tem algo estranho. Já estranhe, já verifica a procedência daquele tipo de pagamento e verifica a destinação, tá? E aí, para você verificar a destinação, muitas das vezes só através de microfilmagem, onde vai vir, né, uma cópia do cheque, e aí você vê para quem está endossado o cheque e, por consequência, quem
se beneficiou daquele crédito expresso no cheque. Tá? Esse é um canal de desvio bastante utilizado até hoje, né, por incrível que pareça. Então você tem que estar muito atento à forma de pagamento do seu condomínio. Não simplesmente a conta está paga, mas de que forma que foi paga. Foi paga com recursos próprios do condomínio ou foi pago através de uma conta de terceiros que se auto-reembolsou através de cheque, né? Temos também casos que o síndico se reembolsava através de transferência bancária, de Pix, né? Mas é mais fácil de identificar, né? Você olha no extrato, você já consegue identificar para quem foi aquele crédito. Agora, cheque não. Cheque no extrato ele aparece de uma forma pouco esclarecedora, então somente através de microfilmagem você identifica quem foi o beneficiário. Nesse caso, por um tempo ele ficava com residual. Chegou um momento que ele simplesmente se pagava, né? Não tinha uma contrapartida de um pagamento de uma conta, sei lá. Ele depositou 2.000 na conta dele e a conta era de 1.000 e ele ficou com 1.000. Não, ele depositava aqueles 2.000 e não tinha qualquer justificativa. E aí entra um ponto que a administradora acaba sendo conivente, que é a forma que ela faz o registro contábil. Se você tem uma saída, né, um débito na conta, e não ter essa contrapartida, o certo da administradora é colocar despesas a identificar. Então ela está ali dizendo que aquela despesa não foi apresentada documentação de suporte, então ela precisa ser identificada. Mas tem administradoras que elas utilizam como fundo de caixa. Lança lá, fundo de caixa. Então, um condômino, até um conselheiro que não tenha conhecimento técnico suficiente ou não esteja atento o suficiente, ele entende que aquilo ali é um fluxo que o síndico está trabalhando com aquele valor, né? E não, aquele valor todo mês ele está crescendo, né? E a administradora está contabilizando de uma forma errada. Outra forma de contabilização, às vezes eles contabilizam como reembolso. Então, novamente, se você verificar somente a prestação de conta, o contábil, né, demonstrativo, o contábil financeiro, vai falar, isso aqui é reembolso, passa, né? Então, administradoras também tem que ter muita atenção à forma que se contabiliza. Nem sempre é a forma que o síndico pede para contabilizar, tá? Eu sei que existe aí uma questão comercial, mas também tem que existir uma questão de responsabilidade. Então, uma vez que você tem um valor, né, na conciliação, que a administradora tem que fazer a conciliação, porque o contábil tem que bater com o financeiro, regime contábil de caixa, né? Contábil tem que ser igual ao financeiro. Saldo inicial, receita, menos despesa, resultado do mês, mais o saldo acumulado tem que bater com bancos, né? Isso aí é matemática simples, matemática básica. Então, a administradora tem que fazer essa conciliação. E quando ela faz essa conciliação e identifica que determinado valor não tem documento que dê embasamento, contabilize da forma correta. Débito a identificar, débito a justificar. Ok? Essa era a dica que eu queria dar hoje, né? Fiquem atentos. Se seu condomínio tiver condição, contrate uma auditoria mensal, que é muito mais barato, é até de graça. A auditoria mensal pode ser até de graça, se você pensar o quanto de problema ou de riscos que você está correndo com o seu condomínio. Por quê? Quando há prejuízos, o seu caixa vai diminuir, a cota condominial vai aumentar, pode ser que oriundo do aumento da cota condominial, aumenta a inadimplência e aí vai ter que aumentar de novo a cota condominial para suprir aquela inadimplência e vai virando um bolo de neve. Então, se tiver condição, contrate uma auditoria ou esteja preparado para analisar as pastas de prestação de contas, principalmente se você estiver se dispondo a ser um conselheiro fiscal no condomínio. Ok? Até a próxima.